Meu nome é Miguel Luciano, como tu bem já me apresentou. Sou formado em Educação Física, apaixonado pelo movimento. O meu propósito de vida é melhorar a vida das pessoas através do exercício físico e, através disso, então, eu tenho me conectado com uma série de iniciativas que eu venho desempenhando aí na minha carreira profissional, entre elas o Vamos Pro Core, que foi o que aproximou eu e a Kátia, né? No primeiro momento a Kátia e o Dani, depois eu e a Kátia. E estou muito feliz pelo convite, muito bom falar sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente ama fazer e estou aí à disposição. Além de ser maratonista. Já vamos aqui incluir o Além de maratonista. ser maratonista, com muito orgulho que é um desempenho físico, mas exige muito da nossa parte mental e uma maratona te ensina muito, muito mais do que a parte física, a parte mental e controlar isso é fantástico porque a maratona te deixa legados na parte profissional também e é por isso que eu gosto tanto e sou entusiasta da corrida, inclusive. Concordo. Você sabe que há um tempinho, há mais ou menos um mês e meio, eu entrevistei um professor de beach tênis, que era um executivo, que deixou o mundo corporativo para dar aulas de beach tênis. E aí nós estávamos falando quanto no mundo corporativo ele tinha aplicado as técnicas de beach tênis e o quanto no mundo dos esportes ele tinha aplicado as regras do corporativo. E eu sinto exatamente isso, Miguel. A cada ciclo de maratona, eu aprendo a viver é, novos conceitos de vida e a explorar a vida, tanto no mundo corporativo, como a vida pessoal, a profissional, de uma forma geral, de uma outra forma. Eu digo que não existem dois ciclos iguais. Eu acabei de fechar meu quinto ciclo de maratona há exatamente 10 dias. E vivi, eu acho que o meu maior desafio até hoje, fiz a Maratona de São Paulo, e realmente senti na pele o que são as subidas da Maratona de São Paulo. Tive a oportunidade de fazer a prova todo, o percurso todo com uma filha minha. As minhas filhas correm maratona também. E uma delas fez comigo, uma fez praticamente o circuito todo de Chicago, e agora a outra fez comigo praticamente o circuito todo de São Paulo. E eu falei que do jeito que eu entrei nesse ciclo, 1.200 quilômetros depois, e uma prova de 4 horas, fez com que realmente eu saísse muito diferente. Então, é muito além do que a corrida, né? É todo um aprendizado, uma construção, um exercício de paciência, de estratégia. Eu falo que na maratona a gente aprende até a sobreviver, né? Porque você precisa levar no seu bolso tudo aquilo que você vai precisar nas próximas horas, né? Tudo que vai garantir a sua performance e o resultado que você está desejando. Então, se você errar na estratégia do que você leva no bolso, automaticamente, às vezes, você comprometeu todo o seu percurso, né? Então, cada decisão se torna fundamental. E você sabe que nessa maratona de São Paulo, cada decisão realmente pode te incluir ou te tirar da prova. É uma prova que começa no quilômetro 34 e se define no 37. E quando você já está ali no limite do limite, né? Então, eu concordo com você. Né? Eu penso que todo mundo, um dia na vida, deveria ao menos ter a oportunidade de fazer um ciclo de maratona. E não é fazer a maratona, é fazer o ciclo de maratona. É É isso entender o aí. que é o compromisso do primeiro momento que você diz eu vou correr uma maratona até o dia que você passa pela linha de chegada e coloca a medalha no peito. Porque é uma história. Ali, Uhum. quando você está passando naquela linha de chegada, é uma história de 4 meses, de 16 semanas, de quilômetros e quilômetros rodados, né? Que se eternizam dentro de você, né? Pô, em primeiro lugar, que coisa linda. Eu fiquei imaginando como deve ser a sensação, tanto tua de completar uma maratona com uma filha, quanto da tua filha de completar a meia maratona com uma mãe, cara, com a mãe. Meu Deus, isso deve ser um marco, um momento na vida, uma emoção que eu não consigo nem imaginar como deve ser. Pô, parabéns, cara, que legal que tu pôde viver isso. Cara, eu não sei dizer quantas pessoas que conseguem ter essa emoção que tu teve. Cara, que coisa linda. Quem me dera um dia eu conseguir fazer uma prova, uma maratona, um 3, 5 e 10 com meu filho, com minha filha, eu vou me lavar chorando. Mas o que tu disse é o que eu assino embaixo. Logo depois de eu ter feito a primeira maratona, me perguntaram, Miguel, é fácil fazer maratona? Eu falei,
Olha, fazer uma maratona é razoavelmente fácil, o difícil é treinar para maratona. Né? Aqui na região sul, a gente tem todos os climas possíveis dentro de um dia. Né? Então, tem dias que tu tem que ir para a pista com geada, com temperatura próxima dos 0 graus, e tu tem que ir para a pista para fazer 25 quilômetros. E aí tu começa a prova correndo com 0 graus, cheio de casaco, começa correndo, fazendo treino, e 1h30 depois já está 15 graus mais quente, e tu sai dali com sol na cara e tendo que recolher todos aqueles casacos, e escuro, tu sai de casa escuro pra caramba. Então, aqui tem um difícil, é um pouquinho mais difícil, eu acredito, que em outras regiões, em função do clima, e chuva, tu ter a disciplina, a motivação para levantar da cama e treinar às 5 da manhã, para que às 7h30 tu já esteja trabalhando, isso é o difícil, né? Tu ter que atrasar um domingo com a família ou um sábado com a família porque tu tem um longão para fazer, isso é o difícil. Agora, tu ir para a prova, encontrar todos os teus amigos, fazer aquilo que tu tanto sonhou, tu ter aquela injeção de ânimo, aquele gás que o dia de prova te reserva, essa é a parte gostosa. Tu chegar ali bem treinado é que é o difícil, né? Cumprindo toda a planilha, né? Isso, é isso aí. Depois da minha primeira maratona, eu também sou colunista e comentarista do Grupo A Hora aqui, eu escrevi uma das minhas colunas sobre isso. Se não me engano, foram os 7 maiores ensinamentos de uma maratona. E uma dessas era isso, cara, tu ter foco e tu pensar, não, o treino não é o treino é um degrau que vai me fazer chegar mais perto do meu objetivo principal, né? Então, cara, a gente quem é corredor, quem é maratonista adora falar disso, né? Porque é uma cachaça, a gente brinca. Falando, né? Eu tinha um dos longos desse ciclo agora, de 32 quilômetros, e a minha agenda estava assim, transbordando. E eu olhava e não fechava. E a minha filha tinha pedido se eu faria alguns longos com ela, porque ela tinha acabado de sair de uma lesão, e ela falou, eu queria estar com você para me sentir mais motivada. Então, a gente tinha feito um pacto que a gente faria os longos juntos. Mas esse de 32, eu falei, eu preciso fazer meu longo de 32 sozinha, na velocidade que eu sinto que eu tenho que fazer, sem me preocupar com a Luísa. Eu tenho que fazer olhando para a minha nutrição, olhando para os suplementos todos que eu quero levar. Então, eu fiz um treino teste para já entender tudo. Eu vou usar o cabo de quanto, com cafeína, sem cafeína. E todos os longos que a gente fazia junto, eu acabava sempre mais focada nos tempos dela, para que ela não se machucasse mais e tal. E eu falei, não, esse eu preciso fazer sozinho. Então, o que eu fiz? Eu determinei que eu ia fazer o longo numa quarta-feira, para no sábado fazer mais 25 com ela, que era o longo dela daquela semana. Então, eu peguei numa quarta-feira, eu levantei às 2 horas da manhã, e eu fui fazer o meu longo na esteira, e fiz meus 32 quilômetros na esteira, com o bolso cheio de gel, com a garrafinha de água, com tudo que você pode imaginar, cápsula de sal, tudo que você pode imaginar. Quando era? Eu comecei 2h30, quando eram 5h30, eu estava literalmente desligando a minha esteira, indo para o banho, tomar banho. 6h30, eu estava sentada na frente do meu computador para trabalhar, comendo uma fatia de pão e um pouco de uva, que eu estava morrendo de fome, e começando a trabalhar. E aí eu falei, bom, agora eu estou em paz, agora está tudo certo. E aí eu falei, só não posso voltar para o meu técnico, que eu vou fazer outro longo antes de fazer o longo, porque ele não vai me deixar fazer esse outro longo. E a Luísa estava super insegurança, mãe. Mas você vai fazer comigo, né? Porque eu não fiz nenhum 25 ainda nesse ciclo. Isso aqui. Eu falei, não, eu vou fazer com você. Eu falei, faz assim, eu faço uns 22, e aí você termina os últimos 3 sozinha. Pode ser? Pode ser. Bom, resumindo, eu fiz os 25, terminei o treino, salvei no relógio, passei para o meu técnico. Olha, eu não vou mentir para você, e o dia que eu tiver que esconder alguma coisa, não faz sentido mais eu fazer um ciclo de maratona. Então, eu tô te contando a verdade. Eu fiz 2 longos essa semana, porque você sabe do meu propósito de fazer esse ciclo com a Luísa e finalizar com ela, e você sabe de todas as dores que ela tinha sentido, enquanto para ela está sendo importante fazer esses longos com ela. Então, assim, eu sei que eu transgredi uma regra, mas eu gostaria que você soubesse que eu estava sentindo o meu corpo, eu estava zerada, eu estava bem, eu estava sem dor, eu não me pus em risco em nenhum momento. Se eu tivesse sentido qualquer coisa, eu teria parado antes, eu tinha feito um bom recovery, eu faço manutenção toda semana com fisioterapia, o fisioterapeuta tinha dado ok, falou, tá tudo certo, fica em paz, tá sem nenhuma lesão, nada. Então, assim, fiz um movimento que não estava previsto 12,
e não 25 para esse dia, eu fiz 13 a mais, mas, Meu por Deus. favor, leve em consideração o pedido de uma mãe. E aí ele assim, meu, eu tenho medo de você, eu nem vou responder o que eu tinha que te responder, tá tudo certo. São as histórias que acabam ficando do ciclo, né? Que depois que passou, a gente ria sozinha, eu e ela, né? Porque daí deu Sim. tudo certo, ela fez todos os longos e tudo. E a gente não só fez a prova, como a gente fez todos os longos do ciclo junto. Então foi uma Ah, que overdose de legal. estar juntas mesmo, né? Mas foi um período de muito aprendizado, extremamente positivo, né? Mas eu preciso É um contar essa história autoconhecimento, né? de autoconhecimento. É, E é. de respeito também, porque o que eu falei para ela, eu falei, Lu, o mais legal foi que nesses 4 meses de ciclo, nós não tivemos uma indisposição em nenhum treino. Uma entendeu a outra o tempo todo e nós terminamos todos os treinos dando risada e respeitando os limites uma da outra. E foram momentos de muita conversa, de muita reflexão, do que a gente vai fazer nos próximos passos na nossa vida esportiva. Então, isso que eu acho que é o mais legal, sabe? Eu acho que o esporte ele proporciona para gente uma experiência muito positiva, né? No sentido de nós realmente explorarmos aquele momento de uma forma funcional e não simplesmente Uhum. viver o momento. Então, cada instante desses momentos tiveram uma conotação muito boa, uma lembrança muito boa, é uma memória eternizada dentro de nós, sem contar o número de fotos, né? Porque aqui em São Paulo se deu um passo no Ibirapuera, 200 fotos, mas um passo no Ibirapuera, 300 fotos. Então, eu sei que o percurso inteiro a gente nunca viu tanta foto como a gente viu, e no nosso aplicativo está cheio de foto igual, porque as duas estão uniformizadas, correndo, só mudam um tênis ou um boné, mas está tudo mais ou menos na mesma posição. Mas eu falei, tudo bem, a gente entende. Cada um teve a sua história, Ah, né? que legal.